Muito bem, agora são 7 horas 20 minutos. Nós ouvimos agora João Chagas Leite, Desassossegos, que é a nossa trilha de hoje, aqui do programa Campo em Dia. E nós estamos recebendo nessa sexta-feira, presencialmente aqui no estúdio da Clique Rádio, né? Nas outras sextas-feiras sempre participava aqui de forma remota e hoje está presencialmente aqui o deputado Zé Nunes, que é o presidente da Comissão da Agricultura também aí no estado, então é um papel muito importante aí em todo o nosso estado, mas na região também. E está em Camaquã, né, Zé Nunes? Esteve ontem em Camaquã para uma agenda e segue em Camaquã ainda. Muito bom dia. Bom dia, Pablo. Bom dia a todos que nos acompanham no Campo em Dia. E é uma alegria estar contigo aqui, né, nesse estúdio maravilhoso, nesse lugar, nessa esquina, né? Nessa esquina maravilhosa, uma das esquinas mais bonitas de Camaquã. E então, uma satisfação estar pessoalmente contigo aqui. Nós pousei em Camaquã hoje, essa noite, né? Tivemos aqui ontem, chegamos no início da tarde, nós tivemos uma reunião ali e entregamos um conjunto de tendas, né, para o pessoal da Cooperativa da Agricultura Familiar, a Copertraf, e diversas entidades aqui da Dom Feliciano, Chuvisca, Arambaré e Camaquã. Dos feiristas, né, o pessoal que faz feira, o pessoal que trabalha com economia solidária. Então, nós tínhamos feito uma emenda, né, para... O pessoal tem uma dificuldade com as tendas para se instalar. A gente descobriu um modelo de tenda assim, bem prático de montar. E, então, nós fizemos uma emenda e compramos... foi mais de 50 mil dessas tendas. E a gente ontem, então, fez a entrega. Um ato de entrega aqui para os agricultores. São agricultores, são artesãos, enfim. O pessoal das cooperativas, da Copax de Dom Feliciano, a Copertraf aqui de Camaquã, também o pessoal da Associação dos Fruticultores aqui de Camaquã, o pessoal da Associação ali de Arambaré, também o pessoal da Chuvisca. Coloquei até aí a imagem, para quem nos acompanha a imagem, ó, o Joel Subda, né, ex-prefeito de Chuvisca, compartilhou, acho que ontem à noite, aí, umas imagens aí dessa agenda de Exatamente, de ontem. Ele participou dessa agenda conosco. Inclusive, nós estamos ali, Pablo, na imagem, ali, tu está enxergando ali o teto, ali é o teto, é uma tenda, entende? Então, uma estrutura, ela é uma estrutura de alumínio, né? Ela não é aquela tenda pequenininha, né? Ela é uma tenda mais reforçada, com um sistema mais reforçado. E ela é dobrável, e também não é pequena, ela é uma tenda boa, né? Ali são duas tendas, para te ter uma ideia. Nós abrigamos, quase que fizemos uma sala de reuniões, pode ver, elas são bem grandes, assim. Eu já havia escutado aí do pessoal, até recentemente não, né, em janeiro, teve a Mostra da Viticultura em Camaquã, e aí eles sempre têm essa questão com as tendas mesmo. Exatamente. Acabam dependendo muito de outros apoiadores. Tem vários aqui que foram beneficiados aqui, vão receber, quer dizer, já receberam. Elas entregamos ontem. Então a gente fez esse ato aqui, depois fomos ali no hospital, né, fizemos uma reunião com a nova gestora do hospital e entregamos também uma emenda parlamentar de R$100 mil, uma emenda parlamentar estadual de R$100 mil, né, para o nosso pessoal do Hospital Nossa Senhora Aparecida. E tivemos ali então com a direção do hospital, depois tivemos batendo um papo com o prefeito Abner e entregamos a ele também uma emenda de mais 50 mil para renovar os equipamentos lá da agroindústria, né? A agroindústria que hoje tem um espaço cedido pela prefeitura, né? A agroindústria da cooperativa, e onde eles fazem mini processados, enfim, né? Então precisa mais equipamentos ali para melhorar. Nós conseguimos então 50 mil para que eles possam, mais 50 mil para eles recuperarem ali aqueles equipamentos, processamento de fruta, de verduras, né? Então entregamos ao prefeito, o prefeito vai ter que licitar para comprar os equipamentos que faltam lá. Mas aqui em Camaquã a gente sempre teve uma relação muito boa assim, com a prefeitura, desde o prefeito Ivo. A prefeitura sempre aplicou as emendas, diferente de outros municípios. Infelizmente, nós tivemos problemas no município de Tapes, que
a prefeitura não aplicou a emenda lá que nós fizemos para uma nova fábrica de gelo para os pescadores. Aqui em Camaquã nós nunca tivemos problema, sempre foi tranquilo. Então, depois fomos a Dom Feliciano, fizemos uma reunião e hoje nós vamos fazer uma coisa interessante. A gente vai visitar alguns produtores de tabaco aqui, Pablo, ir nas propriedades, conversar com esses agricultores para saber como é que está o processo da classificação do fumo lá na propriedade, como é que as empresas... A gente quer ir lá na propriedade, conversar com o agricultor, né, ver o tabaco dele, ver como ele tá, como é que está sendo esse processo. Eu estou, eu diria assim, até bastante satisfeito, né, porque as empresas estão efetivamente cumprindo a legislação, isso é muito importante, né? A gente não faz uma lei para que não seja cumprida, tem que ser cumprida. Então, ainda estão num processo de adaptação, algumas empresas estão utilizando mais os orientadores, outras menos, algumas têm o sistema de classificação que vem o próprio classificador, ele roda na região e faz a classificação do produto na propriedade, outras estão fazendo essa articulação entre o setor de classificação da empresa junto com o orientador, enfim, mas o que a gente está vendo é que, de fato, se nós tivéssemos nessa safra um sistema como era antigamente, eu acho que o produtor ia estar recebendo 2 classes a menos na hora da classificação do produto, e isso garante uma certa renda para o produtor, o sistema que a gente criou com essa legislação. Mas, de fato, nós vamos visitar alguns produtores. Também vamos conversar com o prefeito da Chuvisca, entregar emendas ali no município. Também vamos entregar emendas lá em Camaquã, lá em Dom Feliciano, ainda hoje, né, visitar o prefeito lá. Então, não tem um dia aqui que vai ser... Eu diria assim, nós temos hoje uma agenda que é hora cravada, assim, né, uma atrás da outra. Pode demorar muito no então, e aí tiramos esse tempo de vir aqui, te dar um abraço, né, conversar um pouco, né, e aproveitar o espaço do Campo em Dia, que é um espaço nobre aqui do sistema Clique de rádio, né, que comunica sempre as boas notícias do campo e, às vezes, não as boas, todas as notícias, na verdade, né. E sobre a lei do tabaco ainda, já que tu já mencionou o assunto, né? Eu conversei também com alguns produtores e eu percebi uma diferença em antes dela ser aplicada e agora. Antes dela ser aplicada, eu ainda via muita desconfiança dos próprios produtores, se vai funcionar, se vai dar certo, se as empresas aí, a indústria vai fazer da forma correta, né? E agora, conversando com os mesmos produtores praticamente, eu já percebo que eles estão percebendo assim, uma satisfação, eles estão achando melhor realmente, né? Que não tinha por que não ser melhor, né? A não ser que houvesse alguma complicação realmente por parte da indústria. Na verdade, né, Pablo, o pessoal não imaginava que a gente pudesse, através de uma legislação, mudar uma situação. Porque o que acontece, né? Nesse ramo da produção de tabaco sempre ficou muito claro, né? Vamos dizer assim, a supremacia econômica, na força econômica das empresas. Então, o próprio agricultor tinha desconfiança, né, de que pudesse uma legislação regular isto. E a gente sabe, não funciona assim. Nós temos, vamos falar a verdade, olha a confusão que está no mundo. Olha a confusão que o Trump está criando no mundo com essa questão das normas comerciais. Então, uma lei, ela tem lá, claro, o presidente está fazendo por sua imposição e a Constituição dos Estados Unidos permite que um presidente, né, aumente, baixe tarifa naquele formato que ele está fazendo. Ele está cumprindo a lei do país dele. No nosso país aqui é diferente, né? Hoje, o Brasil, para estabelecer esse tipo de norma, exige um pouco mais. Tem coisa que tem que passar no Congresso, tem outras que não, né? Tem coisas que são de ofício do Executivo. Então, às vezes as pessoas têm pouca fé, né, pouca crença, inclusive, na força do próprio parlamento, né? Entender que o parlamento, né, o lugar onde se faz as leis, tem muita força. O que acontece? É que nós tivemos muitos anos essa tentativa de mudar essa forma. Foram muitos anos, foram vários deputados, né, que tentaram, nunca conseguiu se tramitar na Assembleia Legislativa. Eu acho que isso levou com que muitos agricultores não tivessem a crença, achando... E aí inventavam qualquer coisa também, né? As próprias empresas, mas isso não vai dar certo, porque isso, porque aquilo. Olha, não é bem assim. Se é feita uma lei, que ela é aprovada, e a nossa lei foi arguída, porque tentaram
dizer, e foram para o Tribunal de Justiça fazer uma disputa no Judiciário, dizendo que aquela lei era inconstitucional. Né? E foi um vareio, foi 22-3 o resultado da votação do Tribunal de Justiça. Bom, eu acho o maior erro se o Sinditabaco levar esse assunto para o Supremo Tribunal Federal. Se o Sinditabaco levar esse assunto para o Supremo Tribunal Federal, vai levar uma goleada. E eu acho um erro, né? E eu quero aqui dizer à direção do Sinditabaco que, por favor, né? As empresas já estão se adaptando, estão cumprindo a legislação. O Paraná vai ter uma legislação, eu participo agora na semana que vem, dia 15, de uma audiência pública. Eu fui convidado pelo Parlamento do Paraná para falar sobre isso, e Santa Catarina também me convidou para um debate lá com os deputados de Santa Catarina para falar sobre essa legislação, sobre a legislação que nós queremos. Então, o Sinditabaco levar o assunto desses, ocupar o Supremo Tribunal, é expor a cadeia da fumicultura para um debate desnecessário. Eu diria assim, é um espaço de fragilização da cadeia da fumicultura, levar um assunto desse para o Supremo Tribunal Federal. Um equívoco gigante. Eu não acredito que o Sinditabaco vai cometer esse equívoco, porque vai perder. Se for para o Supremo Tribunal Federal, Pablo, eu vou te dizer, não é que eu queira ser arrogante, e nem tenho eu a vara mágica, né? Mas eu digo, o assunto que nós estamos tratando, a derrota que o Sinditabaco teve no Tribunal de Justiça, aqui no Rio Grande do Sul, e nós não vamos ficar sentados aqui em Porto Alegre, dentro da Assembleia, esperando o Supremo Tribunal Federal votar. Sabe o que nós vamos fazer? Assim como nós fizemos, nós vamos esclarecer aos desembargadores, né, aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu vou em cada gabinete de cada ministro conversar com a equipe dos ministros, todas, como nós fizemos na lei do arrasto. Na lei do arrasto que Santa Catarina entrou, que nós criamos para tirar o arrasto das 12 milhas, uma lei de um impacto econômico gigantesco, né? São as grandes embarcações industriais que saíram da costa das 12 milhas, não puderam mais fazer arrastão. Essa legislação nós ganhamos por 9-1, 9-2 no Supremo Tribunal Federal. E a lei do tabaco, o pessoal agora chama a lei Zé Nunes, né? Mas a nossa lei da classificação do tabaco, se for para o Supremo Tribunal Federal, pode anotar. Nós vamos ganhar por unanimidade no Supremo. Inclusive o Nunes Marques vai votar favorável à nossa legislação, tenho certeza. Então eu acho um desperdício, não, o Sinditabaco que pope os seus 10 milhões que vai gastar para pagar advogado para defender a sua tese lá no Supremo, poupe esse dinheiro, distribua aí para os agricultores, faça qualquer coisa, mas não bote esse dinheiro fora. As empresas estão se adaptando, as empresas já estão cumprindo a legislação. Por que fazer isso? E cria um desgaste entre a empresa e o produtor, né? Quando se faz esse tipo de situação de querer levar para frente uma situação. Eles vão, se o Sinditabaco fizer isso, Pablo, eu vou te dizer algumas coisas. Qual é as consequências? Ele vai expor a discussão do tabaco no Supremo Tribunal Federal desnecessariamente. Irão aparecer outros agentes aproveitando a situação para ainda mais desgastar a cadeia produtiva do tabaco, né? E vai estabelecer um debate, expor um debate que vai ter repercussão internacional desnecessária, vai parar nos veículos internacionais, né? Vai chamar a atenção por uma coisa que, eu diria assim, um tema, a nossa lei é uma lei que visa dar uma condição um pouco mais de igualdade entre a empresa e o produtor que produz, né? Dar uma equidade melhor, um equilíbrio melhor, para o agricultor poder ter um pouco mais de autonomia sobre o seu produto. É só isso, né? Então, para que expor desse jeito e se submeter, né, a um processo que vai ter impacto internacional, né? Vai expor um debate desnecessário, na minha opinião. E para quem não daqui a pouco está nos ouvindo aí, não é ligado à cultura do tabaco, mas está interessado no assunto, antes da lei da classificação no galpão, o produtor precisava, algumas vezes aí durante o ano, carregar um caminhão com fardos de fumo, levar até a firma e esperar que a firma classificasse de acordo com o que ele estava aí na expectativa, né, para poder comercializar. Caso não estivesse, ele teria que trazer de volta e pagaria todo o custo do frete da viagem. Agora, com essa lei, não. A indústria, que já frequenta a propriedade do agricultor muitas vezes, porque tem um orientador que vai até lá, é que vai ter que fazer a classificação lá na casa do agricultor, e isso faz uma economia gigante para o produtor, né?
E ainda mais, né, Pablo, que a gente sabe que as empresas, na sua estratégia de comercialização, elas, depois que o fumo estava lá na esteira, o produto de um ano inteiro de trabalho de uma família, estava lá na esteira do produtor, da empresa, bom, aí a empresa classificava conforme os seus interesses comerciais do momento, né? E é comum, né, e todo mundo sabe, de que muitas vezes havia um rebaixamento de 2 classes, até 3. E aí a gente sabe, o impacto no preço do produto era gigantesco, porque o fumo é classificado em muitas classes, são quase 50 classes, e aí o que acontece? Né? Cada classe tem um valor. Então, o classificador, a empresa, o classificador é um funcionário da empresa, tinha toda a autonomia, quer dizer, um processo muito desigual, de muita vulnerabilidade para um ano inteiro de trabalho do fumicultor. Quer dizer, essa legislação fez com que, bom, o agricultor tendo o produto em casa, a empresa vem, estabelece qual a classe daquele produto. Bom, se o agricultor diz, não, o meu produto tem uma classe melhor, o agricultor tiver convicção de que o produto de fato tem uma classe melhor, ele não precisa entregar o produto abaixo da classe. Agora, se está lá dentro da empresa, ele não tinha o que fazer, como tu dissesse, não tinha como ele estabelecer uma logística, né, de retorno, né? E o prejuízo seria muito maior. E as empresas se utilizavam muito dessa condição no seu sistema de trabalho. Então, acho que a legislação, a lei que o pessoal está chamando a Lei Zé Nunes, ela veio para dar uma condição de um equilíbrio maior entre as partes. Inclusive, isso aí protege a cadeia produtiva do tabaco. Porque se nós não tivermos o produtor de tabaco, hoje em dia nós temos um problema seríssimo de mão de obra no campo. O fumo ainda é uma das atividades que mais precisa de mão de obra. Se nós não der um equilíbrio, se nós não organizar, daqui a pouco nós vamos enfraquecer a cadeia. Nós temos que garantir a renda do produtor e uma segurança maior para ele continuar produzindo. Ontem eu recebi o anuário do tabaco de 2024 e é bem interessante, tem bastante informações ali e fala, né, que acho que 138, quase 140 mil famílias do sul do Brasil tiram seu sustento ali através dessa cadeia produtiva, né? E como é a expectativa para o futuro da produção de tabaco aí não só no nosso país, mas no mundo? Porque a gente sabe que sempre se tem essa discussão do tabaco, porque aí o tabaco é utilizado para fazer cigarro e aí tem toda uma força ali contra o consumo, contra a comercialização do cigarro. Como é que será que vai ser o futuro assim do produtor de tabaco? Eu não digo o ano que vem, mas pelos próximos anos, hein? É um desafio, eu diria assim, não é uma análise assim, para fazer uma análise objetiva, talvez a gente não tenha nem condições assim, mas que a gente sabe que vem mudanças, né? Eu acho que nós vamos ter ainda muitos anos, né, consumidores pelo mundo consumindo o cigarro no modelo tradicional, mas está havendo uma migração, né, muito grande para os outros sistemas de consumo de nicotina. Né? Várias formas. Né? A tecnologia é uma coisa impressionante. Eu recebi, Pablo, uma foto, deixa eu ver se eu tenho meu celular aqui, até posso te mostrar aqui aos ouvintes que estão nos acompanhando, né? Eu recebi uma foto da Suíça, de um aeroporto da Suíça, de uma pessoa que esteve lá no aeroporto há poucos dias, e a pessoa né? Aqui, ó. Essa foto aqui, ó. Tu pode olhar aqui, eu vou te mostrar, interessante. No aeroporto da Suíça, né? Exposto num, como é que a gente chama aí, num balcão, não é bem um balcão, mas coisa chique de aeroporto, né? Produtos à base de nicotina sintética, né? Inclusive incentivo ao consumo de produtos à base de nicotina sintética, passando tanto por cigarros eletrônicos como outros produtos em outras formas. O incentivo ao consumo da nicotina sintética, inclusive, eu não entendo aqui que a minha formação não permite, né? Mas a pessoa me dizendo que aqui diz que ele leu assim nas embalagens que a propaganda é que esses não faziam mal à saúde. A gente sabe que a nicotina, seja sintética ou não, né? E outra coisa que a gente também sabe é de que os cigarros eletrônicos, por exemplo, nos Estados Unidos, hoje a marca mais consumida ela já é de nicotina sintética. Qual é o impacto que isso vai ter no futuro para quem produz tabaco, né?
Quer dizer, nós estamos numa discussão aqui no Brasil, libera, não libera, mas liberar no Brasil o cigarro eletrônico ou não liberar é praticamente diferença nenhuma, porque o Brasil exporta 92% do fumo que produz. Então o impacto é muito pequeno. Na verdade, o que talvez uma coisa que eu acho que nós deveríamos, né, avançar é na possibilidade de, em vez da gente exportar a folha do tabaco, nós também ter a possibilidade de exportar a nicotina numa indústria feita aqui no Brasil. Fazer a síntese da nicotina da folha do tabaco, em vez de exportar a folha do tabaco, tu exportar a nicotina já na forma líquida, mas a nicotina oriunda da folha do tabaco. Isso eu acho que é algo que pode avançar, né? Porque já que estamos exportando a folha do tabaco, por que não exportar também a nicotina extraída do tabaco? Mas eu acho que essa questão, acho que a cadeia produtiva, vamos dizer, vai encarecer a produção de tabaco cada vez mais, porque a mão de obra cada vez se torna mais cara, né? É preciso ter uma remuneração melhor, então o fumo brasileiro, ele é um fumo aqui, o fumo nosso do Sul, não o fumo brasileiro, na Bahia é um pouco diferente, mas o fumo aqui, principalmente do Rio Grande do Sul, principalmente da nossa região, são um dos melhores tabacos do mundo. Aqui se produz um tabaco de muito boa qualidade, então isso sempre vai estar do nosso lado. Por outro lado, nós ainda somos uma região do estado, nesses municípios que compõem, esses 40 municípios aqui dessa região que compõem esse cinturão aqui, nós ainda temos alguma mão de obra no campo, outros lugares não tem mais. Então, vamos dizer, vai encarecer também a produção aqui. E, ao mesmo tempo, acho que a grande ameaça, que a gente não sabe aonde vai parar, é, de fato, do uso da nicotina sintética, do incentivo. E, bom, se os cigarros eletrônicos, a partir da nicotina sintética, o uso deles aumentar e de fato, está havendo na juventude um consumo bastante... Quem consome nicotina hoje e fuma, os jovens estão migrando do cigarro a combustão, né, para o cigarro eletrônico. E esse cigarro eletrônico, perfeitamente, né? Aqui no Brasil não é ainda aprovado o uso do cigarro eletrônico, nem com nicotina do tabaco, nem com nicotina sintética. Mas é usado como se fosse, né? E já é usado. Não, se a gente anda de noite, aí tu vai ver, ele entra para cá de maneira... eu diria clandestina, né? Mas já existe, a gente encontra pessoas. Eu estava em Buenos Aires em janeiro e vi as pessoas usando muito cigarro eletrônico, né? Bom, isso é um desafio, quer dizer, se o cigarro eletrônico, a maior parte da nicotina for a nicotina sintética, é óbvio que nós vamos restringir o mercado para o nosso tabaco, que ainda o principal mercado é o consumo através do cigarro. É possível que o próprio produtor de tabaco, né, olhando a longo prazo e percebendo essas movimentações que tem no mundo inteiro praticamente, tenha que já começar a pensar um pouquinho aí em alternativas para ali na frente, não digo parar com o tabaco, mas ter duas coisas, duas formas de renda. E aí eu tenho acompanhado bastante ultimamente essa questão aí que a gente fala da diversificação sempre, né? E aí em Chuvisca mesmo e outros municípios da região estão implementando, né, vão implementar a citricultura, né? E aí é onde entra às vezes muita a questão da segurança, né, de que muitos produtores de tabaco, às vezes eles até comentam, eu até gostaria de plantar outra coisa, mas eu não tenho segurança de para onde eu vou vender, para quem eu vou vender, né? E isso é extremamente importante, às vezes quem está na cidade mesmo e não entende muito bem como funciona, né? Tu tem que ter para quem vender. E aí é importante a participação de cooperativas, como é o caso dessa situação específica aí de Chuvisca, que tem essa cooperativa, que é a Ecocitrus, né? E eu conversei, inclusive, com um dos fundadores, um dos líderes assim da cooperativa, e ele disse que ainda tem um espaço de crescimento muito grande, que eles poderiam ter muito mais hectares de laranja plantada que eles dariam conta de comprar e de... Eles gostariam de umas 700 hectares aqui na nossa região. É muita coisa, né? E, pelo que eu entendi, tem uns 6 ou 7 agricultores que vão fazer, porque as pessoas têm muita desconfiança no começo, né? Mas talvez fazer um teste seja importante para ver se é viável, né? Uma das questões assim que tu coloca é central, né? Porque o que acontece?
O tabaco ele é uma cadeia produtiva organizada, né? Ela é organizada na produção, no planejamento, é organizada na assistência técnica, ela é organizada na comercialização. Então, isso é uma grande diferença, porque produzir na nossa região, a gente produz tudo aqui. Na nossa região tem uma possibilidade de produzir, aqui se produz grão, aqui se produz fruta, produz verdura, tudo pode produzir. A questão é chegar no mercado e ter organização para poder chegar no mercado. É um desafio, eu diria assim, muito grande. E isso faz grande diferença. Um produtor isolado, muitas vezes produzindo alguma coisa, fica difícil, né? Precisa ter volume, precisa ter escala, tu precisa ter organização para chegar no mercado, a cadeia de suprimento de insumos, tu tem que, daqueles produtos, aqueles insumos, por exemplo, a citricultura hoje, né? Ali tu tem um conjunto de insumos naquela produção, qual é a segurança que se tem? E aqui, talvez o maior número de produtores está em Canguçu, São Lourenço está começando, agora aqui na Chuvisca, né? E outros municípios que vão aos poucos ir aumentando, né? Isso aí está resolvido, a cooperativa tem toda a cadeia de insumos corretos, assistência técnica, já tem um técnico dando assistência, então isso é muito importante. E eu diria assim que cada prefeito, cada município que queira pensar um processo de organização da sua produção, da sua atividade econômica, e aqui, vamos dizer assim, nós estamos em Camaquã, que é um município que tem 70 mil habitantes, é um município que tem uma indústria de alimentos fortes, vinculada ao ramo do arrozeiro e tal, mas também tem uma região colonial da agricultura familiar forte, tem o tabaco, mas também aqui, né, a gente pode ter, vamos dizer, programas, iniciativas, né, que articulem isto, né? Eu quero dar os parabéns aqui, porque aqui no município, eu falei ontem com o prefeito, eles estão articulando um sistema de um vale, aqueles vão. É verdade. É uma iniciativa maravilhosa, eu diria assim. É um vale para ser utilizado só com agricultura familiar, né? É que o próprio funcionário da prefeitura ele vai poder, né? É uma bela de uma iniciativa que a prefeitura está estudando. Eu acho que eles estão, eu não sei se eles já passaram na Câmara de Vereadores, acho que não, mas o prefeito me disse que estão estudando, que vão implementar, então acho uma boa iniciativa, né? E muitas outras, mas tem municípios que nós temos só agricultura. Vamos dizer, pensar o desenvolvimento de Dom Feliciano, Amaral Ferrador, Chuvisca, sem pensar um projeto e uma concentração da política municipal visando quem está lá no campo. E aí tu diz uma coisa muito importante, né? Dentro desse cenário do tabaco, vou dar só o exemplo desse ano. Esse ano nós temos um aumento de produção. Ano passado faltou, o ajuste entre a oferta e a procura foi muito boa no ano passado, o mais favorável para o produtor, porque teve menos tabaco e as empresas pagaram, bom, na minha cidade chegaram a pagar R$500 uma rouba de fumo. Este ano se ajustou, esse ano nós temos uma situação bem mais ajustada. A produção de tabaco deve aumentar nos 3 estados do sul, eu não sei como é que vai ficar o dado, mas eu acho que vai ficar na faixa de uns 17%. Aumento de produção. Pode ver, a compra neste ano, o pessoal está dizendo, o pessoal está classificando em casa, mas estão comprando na classe. Na verdade, as empresas estão até sendo, assim, pagando até um pouco acima da classe. Vamos dizer, parece que eles trabalham com um pouco de margem de segurança, um pouco acima, estão remunerando um pouco acima. Mas ajustar esse negócio da oferta e da procura também é importante. Então, muitas vezes, se cada um plantar um pouquinho menos, que nós já fizemos campanha em anos passados, para o produtor de fumo diminuir um pouco a planta para não ter tanta oferta, para poder ter uma condição melhor de negociação de preço com as empresas. Então, daqui a pouco, tu tem uma propriedade de 20 hectares, tu dedicar a tua produção de tabaco, né? De repente, tu também colocar outros produtos ali que tu possa entrar junto, é muito importante. Hoje o agricultor já faz, né? Mas muitas vezes faz com o grão, né? Tirando o milho, que eu acho que é um grão sempre muito importante, que tu pode fazer muita coisa com o milho, né? Agora, na agricultura familiar não vai ser com a soja que tu vai diversificar. Eu acho complicado. Eu acho que aí buscar outras alternativas, na fruticultura é uma delas, hortifruti, enfim, buscar, né, para isso, pensar na sua propriedade, como eu posso aqui também pensar em outras atividades. E os municípios, eu acho que são esses municípios que são essencialmente agrícolas, pensar no seu projeto de desenvolvimento, a sua estratégia de desenvolvimento,
porque o prefeito não pode pensar no município só por conta do mandato de 4 anos. Um prefeito, quando é responsável, ele pensa o dia a dia do governo do município, mas ele também tem que prospectar o município para o futuro, porque ele está ali naquele tempo governando o município, mas tem que deixar sementes para o futuro, tem que pensar como é que vai ser nas próximas gerações e aí pensar o seu desenvolvimento numa estratégia de mais longo prazo, não somente ali, no meu mandato é 4 anos, eu vou fazer isso aqui, deu. Depois eu saio, aí não tem mais nada a ver. Isso é uma visão muito pequena, né? Infelizmente nós não temos isso nas gestões municipais, a ideia de planejar o município para o futuro, pensar, né? Porque é isso, vamos pensar na fruticultura. Se tu fizer hoje um pomar de laranja, ele vai começar a produzir no 4º ano. É o mandato de um prefeito. Não entendeu? Vai surtir aquele efeito no mandato dele, talvez. Exatamente. Então, vamos dizer, se tu plantar um pé de laranja, eu sei porque eu planto umas laranjas e bergamota, eu tenho 1.000 e poucos pés, né? Goiaba, essas coisas. Mas assim, tu planta um pé de goiaba, tu planta ele, tu vai começar a colher, no 3º ano tu já colhe um pouco, no 4º tu começa a colher um pouco mais, no 5º em diante é que tu vai ter uma safra econômica. Na laranja não é muito diferente, e assim vai. Então são atividades de mais, eu diria, mais permanentes, né? Então isso tudo tem que estar no horizonte. Municípios agrícolas, eu estava com o prefeito do Arroio do Padre e eu disse para ele, prefeito, aqui a sua estratégia para pensar o desenvolvimento é um grande plano de desenvolvimento da agricultura familiar. Tu tem agricultura familiar aqui, né? Tu tem um município que dificilmente uma grande indústria vai vir aqui, né? Então tu tem que trabalhar em cima dessa vocação, né? É óbvio que tu sempre trabalhar aquilo que já tem uma cultura produtiva, né? Ou uma atividade que já se faz, né? Tu querer desenvolver a agricultura tem que ser onde que tem pessoas que já fazem agricultura, né? Tu não vai pegar uma pessoa da cidade, levar para o interior e aí querer que ela faça agricultura. Não, tu tem o pessoal lá, então vamos desenvolver oportunidades lá, né? E até então tu mencionou aí a questão, falando da diversificação, comentou da soja, né? E aí é um assunto que tem gerado bastante polêmica. Eu, inclusive, acompanhei toda aquela audiência pública que teve foi na semana passada, eu acho, né? Foi bem longa a audiência, mas foi muito importante porque foi uma oportunidade para as pessoas afetadas pela deriva do 2,4-D e também, até, na verdade, teve ali gente que mencionou que talvez o problema nem seja a deriva, que seja o próprio produto, né? Mas também foi uma oportunidade de pessoas que daqui a pouco são mais ligadas à soja, também poder se defender, falar alguma coisa, não foram tão bem recebidas. Eu percebi ali na audiência que até foram bem recebidas, na verdade, mas no momento que foram defender ali o uso do 2,4-D, teve até um pouco de vaia, porque isso demonstra o sentimento que está o agricultor que está tendo esse prejuízo, né? O viticultor, o pessoal da citricultura também, né, que planta maçã, o pessoal das oliveiras ali, relatando bastante prejuízo. E aí é uma situação bem delicada, porque a soja também é uma atividade econômica importante para o nosso estado, para o Brasil, muito produtor grande, mas também tem produtor menor que está já plantando soja também. E aí é uma situação realmente bem delicada para lidar ali tanto na Assembleia quanto depois aí, como tu comentou ali, que a ideia era apresentar um projeto para o próprio governador levar para a Assembleia. É uma bandeira que com certeza vai gerar aí descontentamento por parte de alguém, né? Não vai ser uma situação muito fácil de lidar, não está sendo muito fácil de lidar, né? Então, né, Pablo, sabe que esse é um tema muito importante, né? O que acontece, né? Eu acho que uma das coisas que a gente não pode deixar acontecer é de que haja uma disputa no campo entre quem produz soja e quem produz fruta ou produz outros produtos. Eu acho que nós temos que encontrar um equilíbrio, né, entre a tecnologia de produção e vamos dizer, o produtor de soja compreender que eu não gosto desse termo, né, pacote tecnológico, eu não gosto muito. Mas vamos dizer que a tecnologia que ele use, não pode também ser uma tecnologia que inviabiliza outra produção. Qual é o impacto que a gente tem? Nós temos o impacto hoje desses herbicidas hormonais, e o 2,4-D está no topo dessa cadeia, só que agora já tem outros, tem os dicamba, que o pessoal chama, né? São outros herbicidas que também têm mesma forma de atuação e que são
vamos dizer, também de impacto, né? Produtos que eles têm uma volatilidade, que eu também já estou concordando que o assunto da deriva é um assunto nesse tipo de princípio ativo. Por isso nós vamos ter que buscar ali na Assembleia ouvir mais especialistas, né? Mas que ultrapassa a questão da deriva em si, né? Ele é produto muito volátil, né? Se tu pegar ali os produtos que... Eu não sei se tu te lembra, Pablo, mas tu deve se lembrar que um tempo atrás a gente andava uma época assim no interior aqui e os cinamomos estavam tudo amarelo, né? Tudo amarelo. Isso é por conta de um produto que é utilizado na lavoura do tabaco, que também tem uma volatilidade alta, que aquele princípio ativo foi modificado e não resolveu, porque a gente ainda encontra, né? A gente ainda encontra cinamomo amarelo por aí, mas diminuiu muito. Porque a forma do princípio ativo foi feita uma modificação para melhorar a sua performance, pensando nesse aspecto. Então, a mesma coisa é com relação a esses produtos. O que nós não vamos poder fazer é deixar com que, por exemplo, nós fizemos um programa aqui no Estado, na região sul do Estado, nós tínhamos o chamado Fruticultura da Metade Sul, isso nos anos 90 ali, e dali surgiu a produção de uvas na campanha. Começou com uma coisa pequena e hoje é uma potência. Bom, o Galvão Bueno, que é o comentarista da Rede Globo, ele se instalou em Pinheiro Machado e eu conheço a estrutura dele lá, muito bonita. Também acompanho os vídeos dele, porque é um cara que não é um gaúcho, mas que assumiu o Rio Grande do Sul e eu acho que se apaixonou de um jeito que... Parece gaúcho, né? Ele vai morrer no Rio Grande do Sul. Lida né? com uva, com vinho, com cavalo. Com ovelha, né? E o Galvão veio produzir na campanha gaúcha uva e vinho e oliveira. Então nós tivemos ali na campanha uma explosão muito positiva, com uma diversificação, né? Porque nós tínhamos uma pecuária extensiva ali, né? E tínhamos uma pecuária extensiva e não tinha as outras alternativas. Aí entrou, né, a possibilidade da fruticultura. Então entrou a oliveira, entrou a uva e agora entrou a soja. Né? E a soja acabou sendo, agora, com essa tecnologia, conflitando com essa lavoura, né? Com essa fruticultura. O Estado criou um programa de apoio à produção de oliveira. O azeite de oliva, hoje, do Rio Grande do Sul, ele está ganhando concursos internacionais. E nem se falar da cadeia da uva e do vinho, do que representa no Estado do Rio Grande do Sul, na Pracerra, a questão da maçã. Hoje o Rio Grande do Sul é um exportador de maçã. Bom, nós vamos ter que parar de fazer tudo isso por conta de uma tecnologia na lavoura da soja, não, né? Nem estou falando aqui da cadeia das hortaliças, né? Porque na região norte do estado tem produtor de hortaliça que está parando de produzir, por conta das lavouras e da utilização de um produto e de uma tecnologia. É um debate que nós vamos ter que fazer, nós não vamos poder ficar de braço cruzado. Agora, sempre ressaltando, acho que não é uma questão de colocar um contra o outro. Nós precisamos, o Rio Grande do Sul é um... Claro, eu acho que o Rio Grande do Sul se concentrou demais na produção de commodities. O Rio Grande do Sul hoje, ele enfrenta, eu como presidente da Comissão de Agricultura, que estuda esse assunto, sabe que hoje nós estamos produzindo metade do milho que a gente consome no estado. Isso tem feito com que a cadeia da proteína animal aqui no Rio Grande do Sul hoje perdeu espaço para Santa Catarina e Paraná absurdamente. Para o Paraná, então, é uma coisa absurda. E nós não temos um programa estadual de incentivo à produção de milho aqui. Os armazéns são todos dedicados à soja, nem vou falar do arroz, porque o arroz é um produto de consumo da mesa do brasileiro, né? Não há um superávit nem um déficit na balança comercial, há um empate, né? E é um produto muito gerador de ICMS, gerador de mão de obra, de aplicação de mão de obra. A soja é um produto diferente, a gente exporta o grão, é uma commodity, gera pouco, vamos dizer, pouco oportunidade de emprego. Bom, nós vamos ter que achar um equilíbrio entre tudo isso, né? Nós não vamos poder achar que, bom, vamos transformar também o Rio Grande do Sul sem fazer nada, vamos deixar que uma tecnologia, porque não é a lavoura da soja, é uma tecnologia. Por exemplo, a Argentina produz soja, claro, eu não quero comparar, eu como agrônomo não sei se as ervas daninhas que dão lá na Argentina são as mesmas que dão aqui, por exemplo do caruru. O caruru que obteve resistência para o princípio ativo do Roundup, né, para o glifosato. Bom, lá tem caruru, eu não sei se tem ou não.
né? Então tem muitas situações diferentes, mas eles não usam os hormonais, né, na produção de soja. E a Argentina produz maçã. Bom, a Argentina é reconhecida como né, com a melhor qualidade, das melhores maçãs do mundo, que eu, na verdade, não acho. Acho que a nossa maçã brasileira é melhor. Eu acho a maçã deles a mais bonita do mundo. Mas na hora de consumir, você pega no mercado uma maçã importada da Argentina, que tu vai pagar o olho da cara, é linda, maravilhosa, que aquilo é uma coisa impressionante. Tu vai comer, parece que ela não tem suco, ela é seca, assim. A maçã brasileira não é tão bonita, mas tu pega uma maçã brasileira, corre o caldinho no canto da boca e tem sabor, né? Na minha opinião, né? E para a gente finalizar, que teria ainda muitos assuntos que poderíamos tratar, mas tem a questão do Proagro, que também está sendo aí muito debatida, aí eu gostaria que tu falasse aí brevemente sobre esse assunto também. Nós vamos fazer no dia... agora me peguei aqui, mas eu acho que é dia 24, eu acho que vai ser a nossa audiência pública para tratar do Proagro e abrir um diálogo com o governo federal para nos ajudar, que a gente sabe que não é fácil, a chegar no Banco Central. A questão do Proagro, o conjunto de medidas que na virada do ano aí foram implementadas pelo Banco Central, o Conselho Monetário Nacional, para o Proagro no Rio Grande do Sul, elas são medidas muito ruins. Porque se tu não tiver Proagro, tu não financia, o banco não te financia, porque é o seguro do banco, na verdade. O Proagro ele é muito mais um seguro do banco do que um seguro para o agricultor. Bom, as regras do Proagro, para quem é reincidente, para quem tem usado o Proagro mais vezes, e o Rio Grande do Sul, os produtores acabaram recorrendo, por conta das questões climáticas, muito ao Proagro, ficou muito difícil. Ele encareceu e o acesso ficou difícil. Eu não vou aqui detalhar porque é meio demorado para explicar. Mas, assim, o agricultor que for no banco fazer um financiamento, cada agricultor é uma situação, né? Quem usou mais, quem usou menos, mas de uma forma geral, assim, a regra ela é muito ruim e dificulta muito o acesso ao crédito para o agricultor do Rio Grande do Sul. O Banco Central é duro na queda, vamos falar a verdade, a gente está vendo aí a questão dos juros, né? A economia brasileira com recorde de emprego, né? Não tem sinais de fraqueza na economia brasileira nos últimos 2, 3 anos, com esse atual governo não tem. Nós vivemos, o emprego ele é coisa impressionante, né? Os números da atividade econômica, do emprego, do consumo das famílias aumenta e eu não consigo entender, né, que tanto medo de inflação, porque aí o Banco Central aumenta o juro para a gente não, para, vamos dizer assim, arrefecer a atividade econômica. Agora, se tem muita gente querendo consumir camisa, né, o que eu penso? Em vez de eu aumentar juro, né, para dificultar o pessoal a correr atrás de camisa, eu deveria baixar o juro e dar dinheiro. Vou usar esse exemplo. Aqui em Camaquã tem muita gente querendo comprar camisa, que está comprando e não tem camisa suficiente. Bom, se não tem, vai aumentar o preço da camisa. O que o governo federal, o que o Banco Central faz? O Banco Central aumenta o juro. Essa é a justificativa. Aumenta o juro para dificultar o financiamento para comprar camisa. Mas se o Banco Central fizesse o seguinte, não, vamos fazer o seguinte, nós vamos baixar o juro para alguém botar uma fábrica de camisa em Camaquã. Esse me parece que é o grande contrassenso, que eu não sou economista, mas eu estou entendendo que essa prática do Banco Central de querer segurar a inflação, porque a nossa inflação é por um excesso de demanda, que é uma demanda estruturada por conta do aumento da renda e o número de empregos formais e o aumento médio da... E aí, então, o que nós deveríamos fazer? Incentivar a produção para a gente atingir, né? Claro, bom, mas esse é um aumento que daqui a pouco na frente ali pode diminuir e depois você está com a fábrica instalada e não consegue vender as camisas, quer dizer, tudo isso é estudado. Mas eu não entendo, eu acho que, pelo menos a política do atual governo, com essa política do atual governo, nós vamos ter, a gente não sabe, os governos mudam, mas aí, né, nós tivemos governos com perfis e perfis. O governo do presidente Lula é um governo social desenvolvimentista, né? É um governo que pensa assim, recurso público aplicado em obra não é despesa, tem que fazer. Né? Ele tem essa visão, melhorar o salário mínimo não é problema, isso vai gerar desenvolvimento, as pessoas vão consumir mais. Então é um governo que pensa, é um social desenvolvimentista na minha cabeça, né?
E isso, de uma certa forma, o Banco Central, essa política do Banco Central de juros, ela não combina muito. Mas nós estávamos no Proagro, só para dizer que é dureza lidar com o Banco Central. É muito forte. Se nós não nos organizar no Rio Grande do Sul, e por isso nós vamos começar pela Assembleia, porque o assunto ele é um assunto, as medidas do Proagro são para o Rio Grande do Sul por conta de muito uso. O Rio Grande do Sul é o estado que mais usou o Proagro no último período. Nos últimos anos. Justificável, né? Exatamente. Né? Aí, claro, tem aquelas... eu já ouvi esses papos, o Rio Grande do Sul está virando uma indústria do Proagro. Eu acho que não, né? Porque o produtor não planta para... o produtor não planta para dizer assim, eu vou brigar com o banco para depois botar Proagro. Não, o agricultor planta para colher, para produzir. Né? Na verdade, é isso. Nós tivemos... Se não fosse o Proagro, certamente muito agricultor tinha quebrado no Rio Grande do Sul. Claro que a gente sabe que possa haver, né? Sempre tem distorções e coisa mal conduzida, e eu até posso dizer que eu já vi falar objetivamente de situações, mas isso não é a regra, não pode ser colocado como a regra. Né? Aí é uma situação que se pode perceber em todos os setores. Aí né? Tem que fiscalizar, tem que ver, é outro papo. A pessoa que vai fazer uma coisa errada, vamos dizer assim, vai ter em todo o setor, infelizmente, mas aí não é a regra e não pode se fazer uma lei baseada na exceção. Né? É onde fica mais complicado. Né? Deputado, muito obrigado por ter vindo presencialmente hoje aqui. A gente teve aí uma conversa bem mais longa do que o de costume, mas eu acredito que poderia ter sido até mais longa, porque tem muitos assuntos ainda que poderiam ter sido tratados. Né? Tem a frente parlamentar aí em defesa do novo modelo de pedágio, tem aquela questão da tainha que também a gente está abordando, então... Mas não vai faltar outras oportunidades para a gente também conversar sobre esses outros assuntos e que tenha aí uma boa agenda aí nessa sexta-feira, então, nesses outros municípios da região e retorne mais vezes presencialmente aqui para Camaquã. Obrigado, Pablo. E também te cumprimentar, né, pela sempre, vamos dizer, atualização dos assuntos. Né? Nem sempre a gente conversa com um jornalista que tem, vamos dizer, uma noção, que estuda os assuntos, que se apropria, que se envolve, né? Então, sempre as entrevistas contigo são muito qualificadas, porque tu também conhece os assuntos. A gente vê que não é alguém que não está por dentro das coisas, está monitorando, está acompanhando, tem a informação, e isso é muito bom. Né? Então, claro que a gente estando à frente ali da Comissão de Agricultura, e esse sempre foi o meu mundo, né? É impressionante o número de assuntos e de temas, né, que nós poderíamos conversar, mas o Rio Grande do Sul é um estado ainda... Embora seja um dos estados industrializados do Brasil, mas ele é, né, um estado muito agrícola. Né? Ainda o nosso PIB, ainda a maioria é do setor primário. Embora dentro disso a soja tenha esse significado tão grande, mas ele é um estado diversificado na sua origem e, bom, com os seus dilemas, os seus desafios aí, né, que nós temos pela frente. Agora são 8h07, então conversamos com o deputado estadual Zé Nunes e nós vamos encerrando o nosso programa, o Campo em Dia, por aqui. Daqui a pouco tem o Eduardo Costa com o programa Bom Dia Camaquã e o Campo em Dia retorna na próxima segunda-feira a partir das 7h da manhã. Nós vamos encerrar o programa com João Chagas Leite e a música Ave Sonora.